Meu Deus. Vocês compartilharam o link? É aquele mesmo que está no grupo? Ou não? Não, não é outro. Aquele que tá no seguro. Alô, som. Vou mandar o link aqui. Você postou na negócio da prefeitura? No Facebook? É. Meus dados acabaram, foi tudo compartilhando os links. Se eu falar na sala som, né? Na live. Se o pessoal quiser começar, tá bom. Pera aí, diga uma hora, só pra eu tirar de novo. Já vai aparecer vocês. Nada. Eu queria água. Já pode? Você vai tomar? Vocês vão ficar sentados, não vão levantar nenhum. Por quê? Peraí, deixa eu só pegar aqui o contrato. Eu sei, mas eu quero ler. Eu mandei. Eu tenho. Boa tarde a todos. Aqui é a Désia. Boa tarde, Andréia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura, um tanto de quanto as pessoas não conhecem ela como arte ou cultura. Certo. Hoje nós estamos dando continuidade à exposição dos projetos da Lei Aldir Blanc aqui na nossa cidade. Acho que a maioria de vocês devem saber que nosso município recebeu 10 prêmios para a arte, para a cultura da Lei Aldir Blanc. E nós tivemos os nossos projetos aprovados e hoje estamos concluindo os 2 últimos projetos. O meu projeto, intitulado Literatura, Cultura e Lazer, e o projeto de Edésio. Literatura contextualizando a inclusão feminina no mundo literário. Bom, os meninos que estavam com um projeto de música, fotografia, filmagens, artesanato, já fizeram a apresentação deles. E hoje a gente está aqui para concluir essa apresentação dos projetos em forma de live, porque o momento não permite que a gente se encontre presencialmente para poder fazer a apresentação desses projetos. Nós dois fomos contemplados na área de literatura. E o meu projeto basicamente consistia em atrair convidados para que esses convidados trouxessem alimento para pessoas que futuramente seriam beneficiadas, onde eu falaria um pouco sobre literatura e ia expor também obras. E infelizmente nesse momento não é possível realizar, pois não podemos
ter aqui a presença do público, mas vai ser uma honra apresentar essa live para vocês. Estão soltando fogos para a gente. Comemorando. E o meu projeto era uma ideia que eu já tinha ela em mente há um bom tempo, que seria a literatura na praça. Leitura, cultura e lazer. Inicialmente, a minha intenção seria trabalhar clássicos da literatura, montar grupos. Eu buscava principalmente crianças, adolescentes, para a gente poder fazer encenações, narrativas de obras literárias na praça, para que pudesse despertar maior interesse na população em relação à literatura, fomentar, digamos assim, a vontade de ler, o interesse por ler. Só que é totalmente inviável. Nós estamos vivendo esse momento difícil de pandemia, estamos vivendo aí a segunda onda. Muito obrigada. Estamos vivendo a segunda onda da pandemia, como estão comentando agora, né? Estão chamando de segunda onda. Então seria totalmente inviável reunir pessoas, ainda mais adolescentes, crianças. E para que isso não passasse, a gente resolveu expor em forma de live. E por a gente ter dois assuntos bastante familiares, obras literárias, a importância da literatura, nós resolvemos apresentar para vocês os dois projetos juntos. A gente pensou em não deixar de trazer o conteúdo, que é muito importante, independente de como pensem sobre a literatura. Hoje talvez a gente traga um pensamento diferente sobre o que é literatura, certo? Isso. Como a Décio disse, vamos trazer um pouco do que seria a nossa apresentação. Vamos expor obras, não da forma como a gente esperava expor, mas vamos expor duas obras literárias aqui. Vamos falar a importância da literatura e eu também me sinto extremamente lisonjeada em a literatura ser reconhecida como uma arte. Dentro de um projeto, né? Dentro de um projeto. Somos realmente privilegiados por essa atitude dos governantes e da prefeitura e muito mais privilegiados por termos sido escolhidos para estar aqui hoje. Isso. Quando se fala em arte, quando lançaram o edital, era para os artistas afetados pela pandemia. Quando eu li o edital, tinha lá literatura. Eu disse, bacana. Não só sou eu que acho que a literatura é arte. Então, como um pintor, como um músico, como um fotógrafo, a literatura, nós da literatura também somos artistas. Sim. Inclusive, fomos um pouco criticados por isso, mas nada que não possamos relevar. É verdade. Bom, então, pegando esse viés de literatura como arte, então, podemos dizer que a literatura é a arte da palavra, digamos assim. Podemos dizer que a literatura, ela se utiliza como instrumento de comunicação e interação social para transmitir conhecimento e a cultura de uma comunidade. A literatura ela está vinculada à sociedade que ela se origina, assim como todo tipo de arte. Toda arte ela é o espelho como eu posso dizer, do ambiente em que ela se origina. Toda arte é o espelho do ambiente que ela se origina. E a literatura é também a busca pela compreensão a partir de uma leitura, né? A gente pode se entender, a gente lendo uma obra, nós podemos trazer até mesmo para a nossa vida pessoal algo que nós tiramos dali dos livros, né? Então é algo muito interessante, onde devemos prestar bastante atenção durante a leitura. Sim, a obra literária ela é o resultado das dinâmicas entre escritor, público e sociedade. Através das suas obras, o artista ele consegue transmitir os seus sentimentos, as suas ideias e leva o leitor a uma reflexão e até mesmo a uma mudança de pensamento perante a realidade. Eu costumo também acreditar que a literatura ela é um meio também de denúncia social.
Nós temos muitas e muitas obras, muitos e muitos escritores que se utilizam de sua arte para fazer denúncias sociais, para fazer críticas sociais. Como também é importante para a formação de um cidadão, né? A literatura se faz muito importante nessa área. Como você bem sabe, você é professora e você é suspeita de falar, mas é uma ótima professora e traz isso para a sua sala de aula, como você já foi professora de português. E o que eu acho bem interessante, que eu sempre digo, que a literatura ela não está presente em um só momento na educação. Não somente. Ela está sempre ali, E a literatura, a leitura, a interpretação, ela é o caminho, a gente pode dizer assim, ela é o caminho. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou assumida amante da literatura, sou professora de língua portuguesa e eu particularmente gosto de ler. Eu gosto de ler não só textos interativos, outras coisas. Eu gosto de ler clássicos, eu gosto de ler literatura romântica, eu gosto de ler literatura realista. Falta um tempo. A vida vai acontecendo, vai ficando um pouco conturbada, mas eu recomendo. Agora vamos dar início a falar sobre os movimentos, é isso? Isso. Então, pode introduzir. Vamos falar um pouco sobre a história da literatura, né? Toda arte tem sua história, a música tem sua história, a pintura tem sua história, a literatura também tem uma história muito bonita, diga-se de passagem. A história da literatura, ela pode ser definida como uma ciência. Ela é a ciência que estuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico. Como eu falei, a gente falou no início, a literatura ela é um reflexo da sociedade em que ela está inserida. Então, assim como a música de cada época representa aquele período, a literatura também. Quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida, percebe-se certa correlação entre os dizeres de cada escritor, construindo movimentos ou escolas literárias. E no Brasil, a história da literatura ela ficou dividida da seguinte forma. O primeiro movimento, a primeira escola literária consolidada mesmo, foi o quinhenismo, que foi a literatura produzida nos primeiros anos do descobrimento do Brasil, por volta do século XVI, e foi dividida entre informação e catequese. Seguida pelo Barroco, que foram obras produzidas por volta do século XVII, sob influência do Barroco europeu. O brasileiro ainda não se sentia confortável em falar da sua realidade sozinho, depois de informar, de chegar ali devagarinho com a catequese. Aí ela disse, vamos pintar o Barroco, o que está acontecendo lá na Europa, vamos também. Na sequência tivemos o arcadismo, com manifestações líricas, satíricas e épicas. Foi um movimento que ocorreu durante parte do ciclo do ouro, no século XVII. Como eu falei, é ordem cronológica. Vocês estão percebendo que cada século ficou marcado por um movimento. Na sequência, o romantismo, o famoso romantismo. O romantismo ele veio dizer que tudo era muito bonito, que tudo era muito belo. O romantismo, eu acho que os contos de fadas foram espelhados no romantismo. O príncipe, a princesa e os seus finais felizes. Foi um movimento literário das primeiras décadas do século XIX e foi o fundador de várias bases da identidade nacional, com autores como Gonçalves Dias, José de Alencar e, dentre outros, conhecidíssimos. E logo após, nós temos o realismo, que veio para quebrar todos esses paradigmas de que a vida era sempre bela, um mar de rosas. O realismo foi a oposição ao romantismo e o naturalismo. Ocorreram nos anos finais do século XIX e tiveram como principais expoentes Machado de Assis e Aloysio Azevedo, respectivamente. Logo em seguida, nós tivemos o simbolismo, que foi um movimento poético de revolução dos signos linguísticos.
e nas percepções sobre o sujeito. O simbolismo ocorreu no final do século XIV. E logo após veio o parnasianismo, que foi uma escola literária que buscava atingir o belo clássico por meio do trabalho apurado formal dos poetas comparados a orígenes. E logo depois veio o pré-modernismo, modernismo. Embora não seja exatamente um movimento literário, esse período histórico teve autores fundamentais, como Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e José Lins do Rego. Em seguida veio o modernismo, que foi um movimento fundado em 1922, durante a Semana da Arte Moderna, e é considerado o marco inicial da literatura brasileira do século XX. E a seguir veio o que vivemos atualmente, né, que é a literatura contemporânea, que é considerada a literatura contemporânea brasileira, toda manifestação literária produzida após os anos de 1945. Muita gente chega a se confundir quando falamos em que literatura nós vivemos atualmente, e muitas das respostas são o modernismo. Mas eu, como professora de língua portuguesa, como se diz, digo e bato o martelo. Muita gente chega na sala de aula, gente, qual escola literária nós vivemos hoje? Modernismo. Tudo de uma vez, um coro, modernismo. É porque assim, é moderno. Ela diz assim, o tempo hoje é moderno. O tempo hoje é moderno. Só que já é contemporâneo desde 1945. O modernismo ele foi bem conhecido porque ele se instalou na Semana de Arte Moderna Brasileira, foi considerado um marco. Então, por isso que teve essa consolidação do modernismo. Hoje a gente resolveu bater em cima do combate, digamos assim, que embora já seja do século XIX, foram dois movimentos que ocorreram, um no início e um no final do século XIX, mas que foi uma briga emblemática para a época, que foi o romantismo versus realismo. Como eu disse, o romantismo ele era o bonito, o belo, o que tudo está perfeito. E o realismo ele veio quebrar paradigmas, ele veio expor a realidade. Diga-se assim, a alta sociedade, aquela velha pirâmide de sempre, né? Quem estava em cima dizia, olha, é tudo assim. Tudo muito bonito, não existem brigas, não existem traições, não existe vida ruim, é tudo muito maravilhoso. Aí os pensadores realistas, quem estavam mais abaixo na pirâmide, pensam, não é bem assim. Não é bem por aí. As coisas estão acontecendo e a alta sociedade está querendo mascarar, está querendo dizer que é tudo bonitinho, mas não é. Queria mascarar a realidade que muitos que eram da classe, digamos, baixa classe, viviam uma realidade totalmente diferente do que estava exposta nos livros, por exemplo, naquela época. Então vieram e trouxeram com eles o realismo, que inclusive é uma pauta muito significativa para Machado de Assis e a Luísa Azevedo, né, que são brasileiros. Com certeza. E pegando esse viés dessa briga, dessa luta, entrando um pouco na ideia do projeto de Edésio, nós hoje trouxemos duas obras literárias para a gente falar um pouco delas para vocês. Nós trouxemos Madame Bovary, que foi a pioneira do realismo, que ela vem trazer a figura feminina de uma forma muito ousada, sendo bem sutil, né? De uma forma bastante ousada. Quando a gente chegar nesse ponto, vocês vão entender. E também Dom Casmurro, que é um clássico. E quando se fala de Dom Casmurro, eu te pergunto, traiu ou não traiu? E você não gosta de literatura, não? Que eu lhe faço uma pergunta dessa e você não sabe me responder? Então, eu como aluno de letras, eu sou suspeito a falar, mas na minha visão, ele não traiu. Ela não traiu. Mas vamos adiante. E você? Para você, ela traiu ou não traiu? Rapaz, já deixo bem claro para vocês. Eu sou mulher, eu sou feminista, eu defendo a causa, mas eu já li Dom Casmurro 2 vezes.
Na época da faculdade, eu li e depois eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça batendo. Eu li de novo. Eu acho que ela traiu. Eu acho que ela traiu. Não, assim, sabe? Porque vai muito além da imaginação do marido dela. Estou dando spoiler da obra. Vai muito além da imaginação do marido dela. Gente, o filho deles parecia com o cara. Mas aí a gente tem que se atentar que aquele livro é narrado por Bentinho, certo? Então, qual era o objetivo dele? Era justamente influenciar o leitor para que suspeitasse de Capitu também. Mas o que é mais interessante foi que você me falou que tem a versão de Capitu, que muita gente não conhece. Tem a versão de Capitu. Na época da minha graduação, uma professora me falou sobre essa versão de Capitu da história. Ela conta do jeito dela. E eu ainda não encontrei. Marta, minha professora de literatura, por favor, se você tiver, me manda o PDF para mim. Porque Marta me disse, uma professora minha me disse que existia essa versão de Capitu contando os fatos, narrando os fatos. E assim, como você disse, foi contado por ele, e talvez ele quisesse induzir o leitor a acreditar que de fato tinha acontecido a traição, já para dar uma quebrada assim, no perfil da mulher, né? Só dar uma quebrada no perfil da mulher. E até hoje, Capitu é Capitu. É literalmente um clássico mesmo. Porque quem não conhece essa história? Dom Casmurro está em todos os cantos, está em todas as faculdades, né? Todo mundo está sempre debatendo sobre essa obra, que é maravilhosa. Vestibulares aí a gente encontra não só Dom Casmurro, Cortiços, Casa de Pensão, vários e vários outros clássicos da nossa literatura. Quando se diz clássico, aí as pessoas já imaginam, associam uma coisa chata, só que não é. Muito pelo contrário, estamos aqui para provar isso. Não vou dizer a vocês que toda literatura, que toda leitura é linda, maravilhosa, prazerosa, nem toda é tão instigante. Quando você lê um romance, não da época do romancismo, um romance em si, eu particularmente, eu entro na história. Eu sou a personagem principal. A personagem principal sou eu, da história. E, como eu posso dizer, eu acho interessante quando você vai se introduzir no mundo da leitura, você sim começar por essas leituras mais sutis. Comece sim pelo romancismo. Comece sim pelos contos de fadas. Primeiramente a gente começa com Monteiro Lobato. A gente lê o Ciro Pica-Pau Amarelo. Aí depois a gente vai para os romances. Vamos ler Cinderela. Vamos ler. Aí até a gente chegar. Quando vocês forem iniciar, para quem ainda não é leitor, quando vocês forem iniciar o processo de adaptação à leitura de vocês, só não comecem pela literatura contemporânea. Porque é um jeito trágico, eu vou adiantar para vocês, é um jeito trágico de começar a entrar nesse mundo literário, né? Porque ela para vocês terem ideia, a literatura contemporânea, ela é mais pesada do que o realismo, que veio para destruir o romance, né? Porque o realismo, ele vem mostrar a realidade das coisas, né? Ele vem mostrar que sim existia traição, que sim o casamento não era maravilhoso, que sim as mulheres sofriam, e não era maravilha. Ai, lindo, amanheci o dia, usei o meu conselheiro. E pronto, estou maravilhosa aqui, não saio de casa, estou fazendo ponto cruz. O realismo vem mostrar que não é isso. Só que a literatura contemporânea, principalmente essa de hoje, como a gente disse no início, vou sempre bater nessa tecla. A literatura ela é o espelho da realidade em que nós estamos inseridos no momento. Então, vocês sabem que a nossa sociedade de hoje ela é muito bagunçada, digamos assim. A literatura contemporânea, ela trata da literatura marginal, digamos assim. Vou pegar esse viés da literatura marginal. Quando se fala em marginal, se acredita e associa uma coisa ruim. Só que o marginal nada mais é que o indivíduo à margem da sociedade. Então, a literatura contemporânea, ela fala de roubos, ela fala
fala de violência doméstica, ela fala de estupro e de tantos outros temas polêmicos e emblemáticos, como diria Lumena, nessas jornadas. Que retratam a atualidade. Que retrata a nossa qualidade. Vamos expor a obra Dom Casmurro. Para quem não sabe, Dom Casmurro é um apelido que significa ranzinza, um ser mal-humorado, que era Bento Santiago, o nome do nosso personagem. E o que torna a obra mais interessante é que o personagem ele é advogado. O que fica mais interessante é a busca por ele ter esse conhecimento, né? Machado de Assis, como bem sabemos, é o gênio da literatura brasileira, que é muito conhecido por utilizar muito da metalinguagem quando fala com o leitor dentro da sua obra. A obra se trata da vida de Bentinho, ele fazendo um balanço de tudo o que se passou quando ele culpa as pessoas que estavam ao seu redor pela traição sofrida, ou que ele suspeita ter sofrido. Ele culpa as pessoas ao seu redor. Sim. Eu não estou defendendo Bentinho, tá? Foi publicada a primeira vez em 1899, é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Também traz a temática do ciúme, abordada com brilhantismo, de forma sem comentar. Provoca uma polêmica em torno da personagem e que se tornou uma das principais personagens, figuras da literatura brasileira, Capitu. Sim. Muito polêmica a dona Capitu, até hoje. Pois é, quem será que virá para desmistificar o nosso pensamento, para responder a nossa pergunta? Inclusive, eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei, e aí, traiu? E aí, traiu? E a maioria das respostas do pessoal, 80% das respostas foram que Capitu não traiu. No fundo, essas pessoas concordam comigo, né? Não, assim, é porque quando um autor ele escreve uma obra, um texto, um conto, ele joga a interpretação no ar. Ele não tem uma ideia fixa. Ele joga uma interpretação no ar. Aí fica a deixa. Como você lê, como você enxerga. Como você está atento àquele cenário, né? Eu posso ter uma interpretação e você pode ter outra. Na minha primeira leitura, eu pensei, que conversa, Leão, isso é coisa da cabeça dele. Depois eu fui me atentar a detalhes. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele enxergava traços do amante do filho. Sim, tudo começou quando o Bentinho, que teve um filho com Capitu, e deu o nome a ele de Isaquiel, que era nada mais, nada menos que seu melhor amigo. E aí, um tempo depois, seu melhor amigo que se chamava Escobar. E um tempo depois, Escobar morreu afogado. E a partir da morte de Escobar, começou a desconfiança de Bentinho. Por quê? Porque, segundo Bentinho, no velório de Escobar, Capitu estava assim, perto do caixão e olhando atentamente para Escobar. A viúva apaixonada. Sim. E aí, o que deixou mais Bentinho desconfiado foi isso. Então ele dizia que, por ela estar com aquele olhar, ela tinha os olhos de ressaca, né, como ele bem mencionava, que era um olhar sedutor, que o próprio Bentinho já foi seduzido muitas vezes, ele mencionou isso. E essa desconfiança, como eu lhe disse, para mim não tem muita explicação, porque na verdade o fato dela estar olhando para o caixão não quer dizer que ela tenha ficado com ele. No entanto, Bentinho começa a ficar desconfiado, começa a observar semelhança no seu filho Ezequiel com Escobar. Com o tempo, Bentinho começa a brigar com Capitu decide se separar e ir embora para a Europa junto do seu filho. Depois de uns anos, Capitu morre na Europa e aí Ezequiel vem visitar Bentinho no Brasil. Eu resumi na hora toda. Mas Bentinho não dava valor ao filho, era como se o filho fosse culpa daquela traição. Então ele não ligava muito para o filho, e assim Bentinho acaba ficando sozinho, já que
seu amigo Ezequiel tinha morrido, Escobar tinha morrido, João Dias, eu acho que era José Dias, e a própria Capitu e a mãe dele acabaram todos morrendo, e ele ficou muito tempo sozinho e desconfiado de tudo e de todos. Uma grande traição. Na cabeça dele, ele concluiu o quê? Que sua maior amiga, que ele considerava Capitu sua maior amiga, e seu melhor amigo foram unidos pelo destino e o enganaram. Foi o pensamento que ele concluiu. Para vocês sanarem essa dúvida, é interessante que leiam. Que leiam a obra. Cada um vai ter uma interpretação, sim, talvez seja devaneios da mente de uma pessoa que se sentiu traído desde sempre. Ou talvez sim tenha acontecido, por que não? Porque a gente não pode esquecer que a literatura é um retrato da sociedade. E existe sim traição. Ninguém pensar que não existe, não. Mas no romancismo não existe isso, não. Não, no romancismo não existia. Eles diziam, eles queriam dizer que não tinha, mas tinha. Mas tinha, gente, por debaixo dos panos tinha. E aí, por isso que ele adquiriu o apelido de Dom Casmurro, que significa o que eu disse anteriormente: o Senhor Casmurro, o Senhor fechado, o Senhor que não consegue ter amigos. A obra chama tanto atenção porque os leitores se davam com a seguinte questão: e aí, traiu ou não traiu? Até hoje é uma obra de 1899 e até hoje existe esse traiu ou não traiu, minha gente? E aí, quem defende Capitu? Aí quando se diz Capitu, aí se associa o nome a um negócio ruim. Não, a mulher não presta. Se ela se não, mas não presta. Será dando continuar, a gente não vai falar mais do livro, porque senão vai ficar sem graça, vocês vão ter que ler. E dando sequência à exposição das obras, vamos falar de Madame Bovary. Madame Bovary, Emma Bovary. Que trabalho essa mulher deu, meu Deus. Que mulher doida. Ela só queria viver, gente. A verdade não justificando as ações de Emma, mas é porque ela vivia em uma época em que ela acreditava sim, ela era ingênua. Ela era ingênua. Ela acreditava que tudo era muito bonito. E ela se deparou com uma coisa, estou exatamente de coisa agora. Ela se deparou com uma coisa nada a ver com o que ela esperou que fosse, né? Madame Bovary é a originária do realismo e é um dos melhores romances escritos até hoje. Essa obra narra em prosa a história de Emma, que, entediada com sua vida pacata e seu casamento sem graça, em uma época que não existia divórcio. Vamos justificar Emma, vamos defender a mulher. Vamos passar pano. Emma vivia em uma época em que não existia divórcio. Uma divorciada, a mulher só podia ser sozinha se ela fosse viúva. Se não fosse, ela não tinha esse direito. Ela não tinha esse direito. E ela se entediou com o casamento sem graça e Emma começa a fazer umas coisinhas. Tipo, ela começou a se endividar, né? Até hoje existem pessoas assim, mas pior Muita que gente isso. compra os crediaristas. Muita gente tem o nome no SPC. Com certeza, todo crediarista que passa, o povo compra. Sim. Mas pior que isso, não se resumiu somente a isso. Ela passou a trair o seu esposo, não somente uma vez. Mas, sabe, eu digo que uma traiu e defende a outra. É assim que a mulher faz. Tá? É assim que a gente tem que fazer. Quando a gente enxerga uma coisa, a gente diz. Mas Emma, ela sofreu como é que eu posso dizer? Um processo assim, psicológico. Eu acho que como é que eu posso dizer assim, não sei nem a palavra que eu vou usar. Uma figura psicológica imensa. Quando Emma, ela teve um casamento arranjado, né? Quando Emma se deparou, vou casar, ela pensou. Ela imaginou que viveria tudo aquilo que os livros retratavam, porque a época dela era o romancismo, né?
Sim, na verdade, É uma transição, né? na verdade, Emma pensou o quê? Quando ela vou casar, ela pensou assim: eu vou ter mais liberdade. Emma foi criada fazendo ponto cruz, lendo romances, a Bíblia, e não podia andar, não podia sair, como muitas mulheres da época, né? Hoje em dia todo mundo gosta de muita série, assiste muita série. Quem gosta de série de época como eu, a gente vê a moça de família, ela não podia estar na rua fora de hora, ela não podia ser vista com homens que não fossem um irmão ou pai, ela não podia fazer isso, ela não podia fazer aquilo, ela não podia fazer nada. Algo interessante, né, que trouxemos inclusive um contrato, né, de uma professora que você tinha em casa, onde falava justamente desses pontos, que é do ano de 1923, e falava justamente o que André acabou de falar, que uma mulher não poderia estar acompanhada de um homem que não fosse seu pai ou seu irmão, e que para isso era um absurdo, não poderia ir à sorveteria, né? Uma mulher não podia beber. Uma mulher bebendo. Não, uma mulher não podia beber, uma mulher não podia andar desacompanhada, uma mulher não podia estar na rua fora de hora, uma mulher não podia, uma mulher não podia, a mulher não podia, e a mulher não podia. E quando Emma, voltando para Madame Bovary, quando Emma se viu noiva, ela pensou: vou fazer todas essas coisas com meu marido. Eu não posso sair, vou fazer tudo isso com meu marido. Ele vai ser a minha liberdade. Foi o que Emma imaginou. Ele vai ser a minha liberdade. Quando Emma casou, os primeiros dias, naquela euforia, naquela coisa, aí ela: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu tenho que sair para trabalhar. Não, um médico, né? Renomadíssimo na época. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu tenho que sair para trabalhar. Aí tem até uma passagem do livro que Emma diz: e eu vou ficar em casa sozinha, tá? Ele disse: você vai ficar, em outras palavras, né? Você vai ficar em casa, você vai bordar, você vai tomar chá, e eu vou sair para trabalhar. Aí ela disse: e que horas você é meu marido? Aí ele respondeu: somente à noite. Somente à noite. O livro ele se resume primeiro no casamento de Charles e Emma, as leituras de Emma, as belezuras que Emma lia. Depois de tanto ler, de não ter muito o que fazer, de não poder sair para trabalhar, de não poder, Emma se entretia. Quem não, né? É verdade, só casa. Emma se entretia. Depois do tédio, vem o primeiro amante. Vem o primeiro amante. Depois o segundo amante. E o interessante, saindo um pouquinho em defesa da personagem, Emma se apaixonava. Ela se apaixonava e sofria. E em minha opinião de leitora, é a ressaca dos livros que ela lia. Ela achava que o amor era realmente aquilo, que era muito bonito. Então ela achava que o marido dela não amava ela. Ela pensava: ele não faz nada comigo, ele não está nem pra mim, então ele não me ama. Aí ela conheceu uma pessoa, começou a tratar ele muito bem, começou a envolvê-la com palavras. Aí ela pensou: esse aqui me ama. Aí ficou com ele. Aí depois, não, deixou. Aí ela sofreu. Aí sofreu muito. Ela sofreu e sofreu muito. Depois ela encontra uma outra pessoa. Ela se apaixonou novamente. Ela pensou: agora sim. Interessante que na leitura do livro a gente via, ela olhava para ele e dizia: você me ama? Aí ele: eu amo. Eu amo. Após o segundo amante, vem a decepção. Apesar da relação com Leon, que era o segundo amante dela, apesar do romantismo que tinha na relação com Leon, ela se dá conta
que esse amor ele também não se aplaca às suas necessidades. Ainda não era aquilo que estava no livro, gente. Ainda não era daquele jeito que ela acreditava que as coisas fossem. Então, ele nada mais estava fazendo do que seguir o baile, digamos assim. Ela estava seguindo o baile, ela não podia se divorciar do marido dela, porque ela tinha uma época que isso não podia acontecer. Emma não podia se divorciar do seu marido, e ela estava seguindo o baile dela da maneira que dava. Na sequência veio as dívidas. Ela tinha que fazer, ela foi gastar dinheiro. Ela foi gastar dinheiro porque ela tinha que fazer. E depois de afundada em dívidas, decepcionada com o casamento, decepcionada com o amor, Emma comete o suicídio. Que é o final da você deu spoiler, André. Então, aí vocês se perguntam, por que essa obra, por que estamos atentando a isso? Porque essa obra a produção dessa história foi uma revolução histórica da época. Madame Bovary levou cerca de 5 anos para ser escrita e só foi publicada em 1857 em formato de livro. Mas antes de ser publicada, ela já causou grande polêmica. Foi inclusive processada. Que o autor foi processado, o dono da gráfica e entre outras pessoas que estavam relacionadas ao livro. Todo mundo que tivesse a ver com essa coisa que estavam falando, que a mulher fez isso tudo, foi processado. Porque não podia. Porque na época, né, Madame Bovary foi considerada uma afronta na moral e nos costumes, como você bem mencionou, né? Não era algo típico do que fariam, era totalmente atípico dos costumes vivenciados na sociedade. Então, eles acabaram sendo processados. Alô? Então, eles acabaram sendo processados e influenciou gerações de escritores. O poder público, naquela época, acusou Flaubert, que é o autor, de imoralidade. Então, depois que o livro foi publicado, toda forma de se escrever romance mudou para sempre. E foi aí que veio, né, um pouco da nossa realidade, onde já retratamos mais anteriormente. O que a gente extrai de tudo isso, como a gente diz que tudo tem, a literatura ela ensina, ela traz conhecimento, ela traz informação. O que a gente extrai de tudo isso? A gente extrai não só essas coisas, isso não extrai basicamente essas historinhas da personagem que fez isso, que traiu, e de um homem ciumento, e disso e daquilo. Extrai uma luta. Extrai uma luta de quebra de barreiras, de quebra de paradigmas, de várias e várias coisas. O machismo, a gente tira daí, o machismo a gente puxa daí. Rapaz, por que foi processado? Por que era uma afronta? Porque era uma mulher traindo? Pois é. Se fosse um homem traindo, se fosse um médico, o marido de Emma, que estivesse traindo ela, teria sido uma afronta aos costumes? Eu acho muito difícil, porque a mulher sempre teve tendência a ser sempre julgada. Madame Bovary escandalizou o público da época, porque era a primeira vez que o livro trazia uma personagem mulher que corria atrás dos seus próprios desejos. Ou seja, isso era um problema para a sociedade, aceitar que a mulher também tinha sonhos, que ela também poderia realizá-los, porque, na verdade, Emma acreditava que a vida se resumia a viagens, ela queria ser uma mulher livre, como a Andrea bem mencionou. Só que, infelizmente, naquela época, não permitia. E isso é uma pena. Depois que eu vi a obra que você me recomendou, eu pensei, ela só viveu na época errada. Como você bem falou, os movimentos são traçados em época. E, infelizmente, Madame Bovary não está aqui na nossa contemporaneidade. Justamente. Ela só viveu no tempo errado. Porque se Emma fosse uma mulher do século XXI, Emma não estaria fazendo nada de errado. Ou estaria. É verdade. Talvez não estivesse, porque ela tinha se divorciado. Ela tinha deixado ele. Ele disse, eu não quero isso não. Aí ia embora.
Talvez não fosse por conta disso. Aí o povo ia chamar a separada. O povo ia chamar a separada. Brincadeiras à parte, é uma causa que merece, sim, uma atenção privilegiada, digamos assim. Porque, embora a luta da mulher, a mulher ganhou direitos iguais. Gente, é verdade. E agora é assim que a gente entra nesse assunto da mulher inserida na sociedade, que é basicamente inserida nessa sociedade literária, que é basicamente o tema principal assim, do meu projeto, que é algo interessante, que a educação feminina foi um problema ainda nos anos 90. A educação para as mulheres eram limitadas, porque a sociedade impunha, dizia que não precisaria de tanto, já que o único dever da mulher era cuidar do seu lar. As mulheres da época eram ensinadas desde nova sobre os costumes que eram exigidos, que eram cuidar de suas casas, dos seus filhos, fazer a comida dos seus maridos, e era basicamente isso. E como eu já mencionei, a gente trouxe um contrato de uma professora do ano de 1923, onde tinham o que a professora podia e não podia fazer naquela época. os termos do Os contrato. termos do contrato, digamos assim. O nosso assessor de mídia vai colocar na tela. Nosso assessor de mídia vai colocar na tela para vocês. O primeiro emprego que a mulher pôde assumir foi o professora. Né? Estou aqui eu representando a primeira profissão feminina. Mas eu não sou professora por conta disso, não, viu? Professora porque eu gosto. Foi o primeiro emprego que a mulher pôde assumir. E era a única coisa que ela podia fazer também. Era só dar aula. Consegui colocar? Só dar aula e se resumia, infelizmente se resumia a isso. Hoje a gente tem uma sociedade bem avançada, mas que ainda temos esses contratempos contra as mulheres. E é importante ressaltar isso. Só que vale também mencionar para as pessoas ficarem informadas sobre como ocorreu, como que não foi fácil chegar até aqui, que enfrentamos batalhas e há de enfrentar até hoje. Até assim, como eu falava no início sobre a literatura contemporânea, sobre a literatura marginal, a violência doméstica. A violência doméstica está presente nesse tipo de literatura. Mulheres que apanham dos seus maridos, mulheres que são violentadas nas ruas simplesmente por ter escolhido se vestir de uma maneira que o homem julga errado. A mulher está errada, né? Vestir uma roupa curta, ela está errada. A pessoa que tem a mente bagunçada não está errada. Quem está errada é a mulher. Quem está errada é a mulher. Para vocês entenderem que essa luta, digamos assim, não foi no século XIX, não foi somente no século XIX, não. Não foi no século XIX que uma mulher traiu o marido, foi considerado uma afronta. Gente, tem casos e casos que por ciúmes uma mulher é morta. Isso acontece. O contrato está na tela? Este é o acordo entre a senhorita, não bonitinho lá, professora e o conselho de educação da escola, pelo qual a senhorita se compromete a dar aulas durante um período de 8 meses, a partir da data tal, a tal. O conselho de educação se compromete a pagar a senhorita valor X. A senhorita se compromete a não se casar. Esse contrato ficará automaticamente anulado, beleza? Não andar em companhia de homens, ficar em sua casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, não passear pelas sorveterias, não abandonar a cidade sob nenhum pretexto, sem a permissão do conselho. Ela estava presa, ela não estava com emprego, não. Não fumar cigarros, não beber cerveja, vinho ou uísque, e não viajar de carruagem
com qualquer outro homem que não seja o seu pai ou o seu irmão. Ela estava trabalhando, ela estava presa, e ela não sabia. Verdade. E no século XIX, os homens meio que eram ditadores do destino das mulheres. Por quê? Porque eles denominavam davam a elas dois estereotipos, que eu até cheguei a comentar com a Andréa, que eram as mulheres que eram os anjos e a bruxa. A bruxa era chamada aquelas mulheres que eram independentes, levianas, que não seguiam o padrão de uma sociedade e que era exposto por ela na época. E os anjos... As rameiras. As rameiras. Os anjos eram as moças de família, sempre dentro de casa, e eram referidas ao ser angelical da mulher. A mulher que fosse o contrário que a sociedade impunha, era vista como histérica, mal educada e de personalidade. O que para mim é zero errado ter personalidade hoje em dia, né? Não entendo muito esses conceitos. E zero errado para quem é entendido da situação, para quem sabe que a sociedade de fato mudou, que de fato as coisas não são como no século XIX, mas a gente ainda tem uma luta gigantesca pela frente. Nós vemos as pessoas morrendo, sendo abusadas psicologicamente, sexualmente, de todas as formas que se possa pensar e imaginar. Sim. Muitos companheiros não permitem que as esposas trabalhem. Isso é real. Muita gente trabalha. Eu sou casada e eu trabalho. Mas tem gente que não pode. Tem gente que não pode porque o marido não deixa. Tem gente que não pode ser manicure porque ele pode fazer unha do homem. Tem gente que não pode resolver com um homem. Tem que ser só mulher, porque não dá certo. Não pode ter contato com outra pessoa, com outro homem que não seja o pai ou o irmão. Infelizmente, atualmente ainda é assim. Inclusive, a gente trouxe umas imagens que representam o papel em que vivemos na sociedade, que nós estamos inseridos. Se é feio para um, pode ser também feio para o outro, né? Então, a mulher está sempre, como eu disse anteriormente, a mulher está sempre condicionada a ser julgada. E nesse papel a gente trouxe algumas imagens onde é bem um reflexo do que vivemos atualmente. Estou procurando a minha também. Procurei a gente. Então, se um homem pega geral na festa, ele é pegador. Mas caso a mulher faça isso, ela é taxada como piranha. Se o homem quer ter filhos, não quer ter filhos, ele quer focar no trabalho, nos sonhos e nas viagens. Mas se a mulher fizer isso, como assim? Seu sonho não é ser mãe? É logo questionada, né? Como assim? Não, e é assim, a gente, nós mulheres, a gente vive em cima de uma cobrança constante. Ninguém pergunta se você está feliz, pergunta assim, já está estudando? Tô. Tem namorado? Já casou? Já tem filho? Não vai, quando tem um, quando é que vai ter outro? Meu Deus. Aí quando você tem um desejo, Ave Maria, esse monte, né? Nunca tá bom, né? Não, nunca tá bom. Nervoso. O homem nervoso, é muito estresse no trabalho. A mulher nervosa. Precisa de um namorado. Tá estressada porque tá com falta disso e daquilo. O homem não está estressado pelo trabalho. A mulher foi promovido. O homem foi expulso. A mulher deve ter um caso com o chefe. Foi promovida, ela tem um caso com o patrão dela. Até quando, né, a gente não, porque graças a Deus eu não faço parte dessa galera. Mas até quando vai existir pessoas que vão questionar, né, a inteligência de uma mulher? Qual o intuito disso? Eu não entendo. Se a mulher se posiciona firmemente, ela é autoritária ou raivosa. Mas se o homem fizer isso, ele sabe liderar, simplesmente. É isso, as pessoas estão sempre atentas a esses papéis, a passar o pano para o homem e ser egocêntrico com as mulheres. Infelizmente é uma realidade que ainda acontece. Se aposta numa coisa diferente, pensa assim, eu vou investir em algo novo, vou revolucionar, vou mudar, vou abandonar isso aqui, vou partir para aquilo ali. O homem é corajoso, a mulher é doida. Não faça isso não, você é doida. Se caso tem um filho e dá em uma festa. Aí o homem
Oi, como está seu filho? Já está andando? Já anda? Já fala? Se a mulher está sozinha sem o filho, ué, cadê seu filho? Você deixou com quem? Né? Se gosta de jogos, tá massa, tá maravilhoso, tá muito bem. Quando é o homem. Aí se for mulher, quer se aparecer. Tá querendo aparecer para alguém. Se interessou por isso aqui, porque alguém que ela tá atrás gosta. Desse jeito, justamente. Se está em um ambiente lotado de pessoas do sexo oposto, se for um homem, meu Deus, estou no paraíso, galã. Se for mulher, meu Deus, que terror. Maria, eu passei ali na praça, fulano tá numa mesa, cheia de macho. Retrata muito o pessoal maravilhoso. Mas como se diz, é a cultura ainda. É como eu digo, não foi quebrado. O paradigma não foi quebrado, a barreira não foi quebrada. Ainda existe essa cultura, o pessoal ainda está dentro disso, ainda acredita que sim, seja isso. Verdade. E por último, se não concorda com aquela fala, o homem tem uma opinião dele e a mulher? Não entendeu. Pois é, não concordo, eu acho que não entendeu. É verdade. É isso que dizem, né? E trouxemos também um vídeo para vocês observarem como esse preconceito é muito ligado aos nossos dias atuais. Eu sempre fui... Onde retrata uma autora renomadamente conhecida nacionalmente, Tata Werneck, que, diga-se de passagem, é maravilhosa. E nosso produtor vai colocar aí. Verdade, eu sempre fui muito criticada desde nova por ser uma mulher falando palavrão. Quer dizer, um homem poderia falar palavrão, é muito engraçado quando numa roda fala um palavrão, ele conta uma história, ele faz um cuecão, ele faz qualquer coisa. E uma mulher fazendo isso é sempre julgada. Minha mãe sempre disse quando eu era criança, mulheres espontâneas, extrovertidas, tendem a serem mal interpretadas. Eu sempre falei, então que essas pessoas lidem com suas questões, porque eu sou mulher e sou assim. Então as pessoas começavam a questionar até... Tá, com certeza não é. Assim, coisas que não fazem o menor sentido, não passam por aí, e sendo ou não teria o menor problema pra mim, mas porque as pessoas elas precisam colocar em nichos, né? Você é engraçada, você é mulher, então você é meiga. Você não pode ser várias coisas ao mesmo tempo, e somos múltiplos. Eu acho que na verdade quando a gente fala, todos somos iguais, não, somos todos diferentes, não existe ninguém igual a ninguém. Então eu sou uma mulher e sou assim, você é uma mulher e é assim, e somos legítimos do jeito que somos. E chega, basta! Vamos pra rua, galera! É justamente isso, quando ela fala esse final é o que me chama mais atenção. Quando a sociedade impõe, somos todos iguais. Ela diz, não, somos todos diferentes, não existe ninguém igual a ninguém. Eu sou assim e é o meu jeito de ser, você é assim e somos múltiplos do jeito que somos. Isso é muito legal. E para continuar nesse contexto de literatura feminina, nós temos uma convidada, seja bem-vinda, Juju, Gilvânia, mais conhecida como Juju, é a nossa convidada, e ela é feminista da cidade de Jericó, e é um prazer estar com você aqui, Juju, para nos ensinar um pouco sobre o feminismo em si. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo essa live hoje. Eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite e por esse momento único e muito importante acerca de um movimento tão revolucionário e importante que vem de séculos e até hoje é muito presente na atualidade, né? Então vamos lá. Pois bem. Juju, temos algumas perguntas para você, nós selecionamos 4 perguntas. Que muita gente não sabe, mas que pode ter a curiosidade, sobre o feminismo. O que é isso? Que movimento é esse? O que temos que aprender com isso? O que você traz para a gente como ensinamento? Eu vejo muito é se falado sobre feminismo, mas em si não é 100% entendido o movimento, o real movimento. Então, o que seria esse feminismo tão amado por uns, não tão bem vistos por outros, principalmente por essa sociedade que estamos inseridos, né? Então, inicialmente eu gostaria de dizer que o movimento feminista é um movimento social, político e filosófico protagonizado por mulheres que luta pela igualdade entre gêneros. Mas quando eu digo que ele é protagonizado por mulheres, tem-se a entender que são mulheres, variadas mulheres, uma pluricidade de mulheres, que estão inseridas em diversos contextos sociais,
com realidades diferentes, com privilégios diferentes também. Então, vale salientar e é de suma importância comentar que não existe um feminismo, e sim existem feminismos. E esses feminismos levam em consideração as realidades diversas que essas mulheres do movimento estão inseridas, porque cada mulher tem sua luta diária, tem sua demanda. Então, os feminismos, como por exemplo, posso citar alguns, existe o feminismo negro, existe o feminismo liberal, o feminismo radical. Esses feminismos, ambos lutam por suas causas particulares, por suas lutas diárias, como eu disse anteriormente, mas ambos lutam por um objetivo em comum, que seria a igualdade entre gêneros. E por que igualdade? Bom, para entender a luta do presente de hoje, vale salientar e recapitular um pouco do passado, como vocês já falaram muito bem no âmbito da literatura. Nem sempre as mulheres tiveram o espaço que têm hoje, os direitos que têm hoje. Vou citar aqui. Antigamente, as mulheres não tinham direitos básicos, como, por exemplo, a mulher não tinha direito ao voto, a mulher não tinha direito a uma educação digna. A educação da mulher consistia em apenas coisas assim. Consistia em cuidar do marido, do filho, da casa, não era a educação como a do homem. A mulher sempre foi vista como inferior, como menor do que o homem. A mulher também não tinha direito à lei do divórcio, a mulher não tinha direito ao uso do anticoncepcional. Então, esses e outros demais direitos foram alcançados à base de muita luta, de muito sacrifício que as mulheres, ao longo do tempo, vieram buscando e trazendo. E a luta continua hoje, porque podemos ver que ainda vivemos em uma sociedade patriarcal, uma cultura extremamente machista. Então, a luta ainda existe hoje, ainda abertura. E vale também lembrar que essa definição de feminismo só vai existir no século XIX. Então, a definição em si, não vemos que só veio existir quando o romancismo foi caindo um pouco, quando deixaram de acreditar que era tudo muito bonitinho, e no início do século XIX ainda era romancismo. Depois dos anos já foi começando a literatura realista a se instaurar. Então acho que foi nesse momento em que as mulheres disseram assim, não, a gente também tem vez, não é bem por aí. Dando sequência aqui às nossas perguntas, o que te levou a defender essa causa? Porque assim, nós como mulheres, nós sabemos que tem mulheres machistas. Eu conheço mulheres machistas. Então, exatamente. Infelizmente, devido ao reflexo de uma criação arcaica e machista, de fragmentos patriarcais que ainda existem muito fortemente, ainda existem mulheres que são machistas e perpetuam cada vez mais o machismo. Então, o que me levou a defender essa causa? No momento que eu conheci o feminismo, eu comecei a pesquisar mais, ir mais a fundo, a buscar mais. E dentro dessa pesquisa, dessa busca e do conhecimento em si sobre o movimento, eu me senti representada, eu me vi naquilo. E vendo o contexto onde estava inserida, que é de um movimento tão antigo, que vem de tanto tempo atrás, e ainda hoje estamos nessa realidade, que mulheres são silenciadas ainda, são mortas e tudo mais, eu me senti na necessidade de defender essa causa para levar esse diálogo ao maior número de mulheres que eu pudesse, porque o feminismo também é sobre isso, abraçar as mulheres, incluir as mulheres. Então, eu defendo a causa por isso. E Juju, quando você decidiu se tornar uma feminista? Então, quando eu decidi me tornar uma feminista, a resposta anterior meio que dá uma ponte para essa resposta agora, né, de certa forma. Então, eu decidi me tornar feminista quando eu vi que nós estávamos inseridas em um mundo machista, patriarcal, onde diz que a mulher não pode isso, a mulher tem que fazer assim, 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 e assado, como um ditado popular. E eu me vi, não. Aí, não é bem assim. Eu não vou aceitar o que foi dito para eu aceitar. Porque muitas vezes a gente normaliza, porque vivemos uma sociedade patriarcal, que o patriarcado é uma coisa estrutural, que é uma coisa que a galera normaliza muito. Então, quando eu vi, comecei a ter um senso crítico e vi que estava vivendo em uma sociedade que queria ditar como eu me vestir, como eu me portar, e se caso eu não cumprisse com esses contratos sociais de dominação masculina, eu não seria bem vista, não seria aceita. Não. Se eu não aceito uma realidade que eu estou inserida, eu vou tentar mudar. Então, militar e defender o movimento foi uma forma de me revoltar contra o sistema e dar uma resposta à altura para ele. E você já sofreu algum
constrangimento por levantar essa bandeira, por defender essa causa? Então, infelizmente sim, e não foi apenas um. Mas no momento aqui, no presente momento, eu vou citar apenas um. Como eu amo muito a causa, acho ela muito necessária e importante no mundo, eu estou sempre aberta a diálogos, a comentar, a falar acerca do assunto, né? E teve um dia, um certo dia, eu estava na casa de uma amiga, numa roda de conversa, com uma amiga, e a gente estava falando, papeando, aí deu para inserir o assunto no diálogo. Eu comecei lá a falar isso e aquilo. Quando eu terminei minha fala, um colega meu, um colega homem, surgiu e falou: não, feminismo é mimimi, não tem pra que isso. As mulheres já têm igualdade, as mulheres já têm os mesmos direitos do homem. E quando ele terminou essa fala, eu fiquei assim, horrorizada, porque tendo noção da realidade que estamos inseridas, da importância do movimento, é uma coisa se assustar e ficar aterrorizada. Mas isso é o que acontece, porque o movimento feminista é um movimento revolucionário, é um movimento que tem muita importância no mundo. E dito isso, ele vai incomodar, e é para incomodar. É para mostrar que estamos aqui, estamos na luta e não iremos parar de lutar enquanto as coisas não mudarem e melhorarem. Então esse foi um dos constrangimentos que eu já passei por defender essa causa, mas eu sempre digo, não há nada que vá me fazer parar de defender essa causa ou levantar essa bandeira que representa tantas mulheres. Tudo nela brasileira? Tudo nela brasileira? Ou é de Rubicão? Bom, e aproveitando o momento e o tema da live também, que é a mulher na literatura, eu trouxe aqui para a gente fazer um diálogo, uma análise acerca de dois poemas que eu trouxe. O primeiro poema que eu trouxe é de uma autora indiana, a Rupi Kaur. A Rupi é uma poeta feminista contemporânea. Ela nasceu na Índia, e só que aos 4 anos de idade acabou emigrando com seus pais para a Índia, para Toronto, no Canadá. A Rupi é popularmente conhecida como Insta Poeta, porque os seus poemas têm muita visibilidade na rede social Instagram. Não é? Até mesmo alguns de vocês que estejam assistindo a live já tenham passado por algum poema da Rupi no Instagram e tenham lido, e alguns também possam ter passado e não ter conhecimento que era dessa autora. E os poemas da Rupi abordam temas variados, como relacionamentos abusivos, perda, feminilidade, coisas tóxicas, né, também. Então, o poema que eu trouxe se chama Legado. E, inicialmente, eu vou fazer uma breve leitura dele aqui com vocês, e depois iremos dialogar e comentar alguns aspectos do poema. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso: o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Legado. Então, eu achei bem pertinente trazer esse poema, porque trata tanto do tema da live, tanto do movimento. Então, eu queria saber assim de vocês, quando a gente lê esse poema Legado, qual a interpretação que vocês tiram, qual a leitura que vocês tiram assim, desse poema? Inicialmente, é uma mulher que quer aparecer de uma forma positiva para outras mulheres, né? O que é importante, ela quer passar a imagem de uma mulher livre, perante a sociedade. Então ela se questiona: como eu posso fazer isso? Como eu posso estar aparente para que outras mulheres me vejam e façam assim as mesmas escolhas que eu, de não ser imposta por um homem, por exemplo, de fazer o que ele realmente quer. Basicamente o que a Désia falou. Ela busca, né, uma forma de dizer assim: como eu vou posicionar? Como as outras mulheres vão conseguir enxergar da mesma forma que eu? Como a gente não vai se deixar rotular? Como se a gente não vai se deixar rotular? Não, eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou o que eu acredito que eu sou. Porque eu me conheço, você se conhece,
10 se conhecem, mas muitas vezes, principalmente nós mulheres, você é isso. Você é isso. E resta saber se você aceita ser isso ou se você não aceita ser isso. Porque tem uma grande diferença, que eu acho que se você se rende, se você entrega aos pontos, você está dizendo o que você realmente é, porque as pessoas estão dizendo. Exatamente. E quando eu li esse poema, o que me chamou muita atenção foi a palavrinha legado embaixo. Eu fui pesquisar um pouco e cheguei à conclusão que podemos fazer duas leituras de legado e ambas combinam com a ideia do poema. Que legado a gente pode entender como algo, um benefício que foi deixado por pessoas do passado e também pode ser entendido como uma missão. Então aqui nesse poema eu entendo da Rupi falando dos sacrifícios que as mulheres do passado fizeram para que as mulheres de hoje no presente pudessem ocupar os espaços que ocupam, poder ter os direitos que têm hoje em dia. E que isso é uma missão que passa de geração em geração. Então ainda está em vigor essa missão. E também para que ela pense, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para tornar essa montanha, essa luta, para que essa luta possa almejar mais resultados, possa ter mais resultados, e para as mulheres que vierem depois de mim, a minha geração, depois de mim, possam ver além do que eu já posso ver devido a outras mulheres que me possibilitaram isso. E Rupi, né, que é uma autora que ficou renomadamente conhecida que foi um marco. Ela postou uma foto no Instagram. Ela quis normalizar, eu acho que a menstruação. Foi? Sim, a Rupi, ela também gosta muito de abordar alguns tabus, porque a menstruação ainda é vista como um tabu na sociedade, porque eu costumo dizer que o corpo da mulher só é bem visto quando é para agradar o homem, quando é para o prazer do homem. Vemos muito aí a romantização da pornografia, como por exemplo, a mulher lá, o corpo sexualizado, tudo bonitinho para o prazer do homem, para apenas exclusivamente do homem, tudo certo, mas agora uma coisa normal, que é da biologia dela, que é a menstruação, é vista com nojo. Inclusive existe uma mulher que fala, não estou lembrando o nome dela agora, que é: o sangue da menstruação é o único sangue puro que não vem da guerra, que é visto com tanto nojo e desprezo. Existe um tabu muito grande em relação à menstruação. Inclusive, a Rupi nasceu na Índia e só emigrou aos 4 anos para Toronto, como eu mencionei anteriormente. Então, inclusive, na Índia, o tabu que existe em relação à menstruação é imenso, e não só na Índia. É imenso o tabu que existe na Índia sobre a menstruação, tanto que tem um documentário que é incrível na Netflix, que é Absorvendo o Tabu, que mostra a realidade das mulheres lá em relação à menstruação. E também entra meio que uma coisa, o documentário é em torno disso, de mostrar como é visto esse fator da mulher lá na Índia, e também ajudar mulheres a gerar renda a partir da venda de absorventes ecológicos que as mulheres são ensinadas a fazer para venderem. Bom, já fizemos muitos posicionamentos válidos e ricos acerca do poema da Rupi, e eu trouxe o segundo poema, que é da escritora Riane Leão, uma escritora brasileira, negra, que é do livro Tudo Nela Brilha e Queima, que a Riane é uma escritora maravilhosa. Os seus livros abordam temas variados de poemas, como amor próprio, empoderamento, relacionamentos abusivos. Uma escritora muito maravilhosa. Ambos os livros que foram extraídos desses poemas são livros muito gostosos de se ler, muito leves, de uma leitura muito rápida. Então, já está na tela? Inclusive, a gente tem ele aqui, né, André? Sim. Tudo Nela Brilha e Queima. Eu acho que a gente Tem. A capa é essa. Sim. É um livro interessante, não é? Sim, muito. É esse mesmo. Essa leitura incrível dessa grande escritora. Já está na tela, pai? Então, agora eu vou fazer uma breve leitura acerca do poema que eu peguei desse livro aí. Então, meu recado às mulheres: contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram calados por séculos. Então, eu considero esse poema muito forte. Em pequenas linhas, a Riane conseguiu denunciar muita coisa, evidenciar muita coisa. É um poema curto, mas que fala muito sobre
né, o que vocês carregam, né? Exatamente, e quando ela fala o meu recado às mulheres, elas pedem para as mulheres contarem suas histórias, usarem a voz, que a voz da mulher é fruto de luta, de resistência, a voz da mulher tem poder. E existem vários contratos de dominação que tentam calar, oprimir a mulher. E quando ela fala, e vejam a importância das vozes de mulheres que foram caladas por séculos, ela fala justamente das mulheres que foram caladas por séculos. E ela mostra, evidencia que a voz da mulher tem poder, a nossa voz tem poder, que a gente não permita ser condicionada ao silenciamento, que a gente não se permita ser silenciada, né? É como se fosse uma, como é que eu posso dizer? É uma denúncia também, como diz assim, contem suas histórias. Fica subentendido que muitas mulheres estão caladas. Muitas mulheres estão caladas, muitas mulheres apanham os seus maridos dentro de casa e omitem. O que foi isso? Eu caí, eu bati, não sei o quê. Tem muita mulher que cai, né? À toa, por aí. Infelizmente, há muitas mulheres que são silenciadas pelo medo, que é reflexo da sociedade que vivemos, que quando uma mulher apanha do marido, ela esconde por medo do marido e por medo de não ser acolhida, de não ser protegida. Inclusive também, isso é um tipo de silenciamento muito frequente e presente na realidade de mais diversas mulheres. E também, muitas mulheres que são até abusadas sexualmente, elas não vão à justiça, não recorrem à justiça, que seria o meio de protegê-las, de mostrar, de abraçá-las nesse momento tão medonho, de tanta dor e sofrimento que é isso, porque não é algo só físico, é algo também psicológico, que mexe a mulher como a estrutura toda. Porque muitas das mulheres que recorrem à justiça, a primeira coisa que dizem quando uma mulher sofre abuso sexual, diz: eu sofri abuso sexual. Estava com que roupa? Mas você estava onde? Mas você não deu nenhum cabimento para esse homem? Então, isso é uma coisa muito grave e muito crítica na nossa sociedade. Nós sempre vamos estar erradas. Exatamente. Nós sempre vamos estar erradas. Por isso, como eu disse lá atrás, eu quero ler a versão de capítulo da história para ver se eu me desconstruo um pouco do conceito que eu criei ao ler a versão de Bentinho. Mas sempre tem isso, existem os dois lados, e geralmente o lado do homem é o lado que é mais favorecido, mais entendido. Exatamente. Então, foi esses os poemas que eu trouxe para ser trabalhados, discutidos, né, juntamente com meus colegas aqui. Eu tenho que agradecer a Juju por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso você estar aqui e falar de um movimento tão importante para a nossa sociedade atualmente, que foi um marco também nos séculos passados, né? E é isso, foi um prazer te receber. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, foi um privilégio muito importante para mim estar aqui e estar abordando um tema como esse, estar ocupando um espaço tão importante como esse, né? Eu que agradeço. Fiquei muito honrada e feliz com o convite quando você me convidou. Até meus olhos sorriram. Também, pegando as palavras de Edésio, agradecer demais por você ter aceitado estar aqui conosco, falando desse tema que vem sendo discutido de uma vida inteira. Quando eu sentei com o Edésio para a gente fundir os nossos projetos, né? Aí ele disse: André, nosso projeto é diferente. Eu disse: não tem nada diferente aqui. Aqui é tudo a mesma coisa, porque a literatura, ela é o reflexo da sociedade. Ela é o reflexo do que a gente vive. Ela é o retrato. Nós temos presente na literatura histórias e mais histórias de mulheres. Nós temos a mulher vista de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Então, é muito importante que a gente debata esses temas, pegar esses, como se diz, essas deixas desses projetos culturais, para a gente debater temas importantes como este. Exatamente. É muito importante utilizar esses meios de comunicação, esses momentos, para englobar esses temas
que favorecem e vem revolucionando toda uma história, todo um contexto social. Muito obrigado, Ju. Bom, então eu acho que encerramos a nossa apresentação. Se fôssemos falar de literatura, de história de literatura, de quebras de barreiras, de paradigmas, não seria uma live. Seria Um show. um filme, um documentário gigantesco na Netflix. Então, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, porque de fato é uma oportunidade. Quando eu vi o edital do projeto da Lei Aldir Blanc, quando eu vi o edital do projeto, eu vi lá literatura, produções literárias. Eu disse, meu Deus, nós somos artistas, nós também podemos mostrar o nosso jeito de fazer arte. Um avanço para a nossa sociedade, né? Era disso que estávamos precisando. Fica aqui nossa gratidão à Prefeitura Municipal de Mato Grosso e ao secretário Ronaldo, que buscou nos fornecer esse auxílio em forma de trabalho promovido. Estamos aqui dando nosso trabalho. Eu acredito que tenha sido bem feito, foi um trabalho muito incrível e com a participação de André não poderia ter sido diferente. Uma pessoa maravilhosa, inclusive gostaria mesmo de trabalhar mais vezes, quem sabe, lá na frente. Quem sabe, né? A gente não tem a oportunidade e quem sabe quando passar tudo isso a gente não possa expor na rua. Eu tenho ideias assim, eu acho assim que fica mais fácil para o público quando eles veem assim expostos em encenações, em naquilo, digamos assim, né? Em performances. Quem sabe a gente ainda não tem a oportunidade de pegar um projeto como esse e colocar no público, na rua, com mais gente, calor humano, para a gente poder trabalhar, debater mais e mais sobre esse tema tão importante. Então, agradecer demais à Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, pela pessoa do secretário Ronaldo. Esse projeto da Lei Aldir Blanc foi um projeto do governo federal e as prefeituras, elas aceitavam se elas quisessem. Tem esse detalhe. A prefeitura aceitava se ela quisesse. E vale ressaltar que a Secretaria da Educação, a prefeitura, não recebeu nada por isso. O prêmio da Lei Aldir Blanc, ela foi para os artistas. Voltado totalmente pelos artistas. Nós recebemos o prêmio, nós organizamos os nossos trabalhos, nós fizemos as nossas apresentações com total apoio e incentivo da prefeitura. Eles não precisavam ter ido atrás desse projeto, porque não trouxe benefício financeiro, digamos assim, para a prefeitura. Trouxe sim para a cidade benefício cultural. A gente pôde apresentar para vocês, a gente pôde mostrar para vocês um pouco do que a gente faz, do que a gente sabe fazer, do que a gente gosta de fazer. Assim como os meninos que apresentaram o projeto musical, eles puderam mostrar para todo mundo que eles estão aí, eles cantam, eles tocam. O pessoal do projeto de fotografia, de filmagem, do artesanato, eles puderam mostrar a cultura deles para o município. Eu acho assim que tem muita gente que diz, fulano faz isso? Faz, gente, faz. Aqui a gente tem. Também temos outros artistas no nosso município, não somos só esses 10. Nós não estamos resumidos somente a esses 10. Não estamos. Nós aqui representamos os artistas. Eu e a Edésio representamos o pessoal da literatura, Cleandro, Antoneto representaram a fotografia, a filmagem, Tatiana representou o artesanato, Kleber, Cenas, Jalisson, Lucas, Carlinhos representaram a música. Mas que no próximo ano, talvez uma próxima oportunidade, possam estar aqui outras pessoas. Né? E uma próxima remessa do projeto Aldir Blanc, quem sabe o governo. Porque assim, eu acho assim que não só agora nesse momento de pandemia, é muito interessante esse incentivo aos artistas, é muito interessante esse incentivo às pessoas para mostrarem o que elas sabem fazer. É muito importante isso. Nós estamos aqui representando todas as pessoas da nossa classe, da nossa categoria. Teve um processo seletivo, a gente entregou nossos projetos, fomos selecionados, entre outras pessoas também que tinham muita coisa para mostrar, só que é como se diz, só eram 10 vagas e
grata por estar aqui ocupando a minha. E mais uma vez, aproveitando a deixa de Andréia, quero aqui mandar um abraço para minha mãe, Lindalva, que é o fruto do meu crescimento pessoal. Muito obrigado por tudo. E também para minha amiga, que me acompanhou do início até o final. E Emily, eu sei que você está nos assistindo, Márcia, que está aqui com a gente. Nosso produtor, né? Que Estão aqui nos bastidores, né? nos bastidores. Eu não sei se o meu povo está assistindo. Com certeza. Eu não sei se o meu povo está assistindo, mas é como pegando o que a Décio disse, a mãe dele que é fruto do crescimento pessoal dele, a minha família inteira é fruto também do meu crescimento pessoal. Eu lembro quando eu decidi cursar letras, teve muita gente, parabéns, beleza, tá? Só que teve pessoas, mas por quê? Por que não é assim? E vai fazer letras por quê? E vai fazer isso por quê? E lembro, no dia da defesa do TCC, meu irmão postou uma foto comigo e meu irmão Adalberto Júnior, ele postou uma foto comigo e ele disse, né, que muitas pessoas podem pensar que porque é mais fácil. Gente, fazer letras não é fácil não. Você talvez você sabe de lá. Você vai mostrar você. É o caminho mais fácil, não sei o quê, mas não foi. Eu lembro que ele colocou, foi porque você quis e você não precisava provar nada para ninguém. Eu lembro dessas palavras dele, acho que ele nem sabe que eu tenho isso na minha cabeça desde o dia que eu li, faz 4 anos. E eu tenho isso na minha cabeça desde o dia que eu li. Ele colocou lá que eu não precisava provar nada para ninguém. E eu fui muito questionada porque eu não fui fazer. Aí eu você está inteligente, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Gente, eu não posso ter sangue, eu desmaio. Então, isso me fortaleceu demais. Isso me fortaleceu demais da minha família compreender que eu estava fazendo o que eu tinha vontade de fazer. Talvez pelo desejo de uma pessoa ou de outra, eu poderia ser uma médica, eu poderia ser um advogado, eu poderia ser qualquer coisa, mas a minha família compreendeu que era o que eu queria fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto demais desse universo, demais mesmo. Então, para mim, o incentivo, não só para mim, para a igreja, para todo mundo que tem sua arte, eu acho que o apoio e o incentivo nas nossas decisões é extremamente importante. E uma iniciativa como essa, de projeto que apoia os artistas, é muito importante. É muito importante mesmo. Então, compreender que os nossos governantes entendem que isso é importante também é um privilégio maravilhoso. Então, essas são as minhas palavras, esse foi a minha exposição para vocês e só tenho a agradecer. E é isso aí, a mesma coisa, eu faço as palavras de André, as minhas. E é isso, muito obrigado a todos os telespectadores, ficamos por aqui. Valeu. A mãe da aula. Então já foi. Basta, fala.